Pai do Senhor, irmã Hélida, seja bem-vinda. Deus abençoe fortemente você. Prepara aí a sua revista da Escola Bíblica, lição de número 6. Hoje nós estaremos estudando o Salmo de número 51. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastora Denise, também seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos estar já iniciando, não vamos tardar muito, né? Porque a lição da escola é grande, né? A quantidade de tópicos, e é preciso aí um pouquinho mais de tempo para poder darmos os 3 tópicos, e 1 hora de relógio nem sempre é o tempo suficiente, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, irmã Josiele Cavalcante, louvado seja Deus. Irmã Fran também, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vai preparando aí a lição, porque daqui a 2 minutinhos nós já vamos estar iniciando a lição de número 6, um chamado ao arrependimento, sobre o Salmo de número 51, louvado seja Deus, né? Vamos estar aí estudando, meditando e aprendendo sobre o arrependimento de Davi, né? Como Davi, ele no Salmo 51, ele expressa o seu arrependimento diante de Deus, e ele busca, né, a conversão dos seus maus caminhos e a presença de Deus que ele havia perdido. Ele busca no Salmo de número 51. Um grande homem como Davi tem a capacidade, a humildade de ir lá e recomeçar. Nós também temos que ter essa humildade de recomeçar. Não é vergonhoso, nós podemos recomeçar. Muitas vezes nós precisamos de um grande empurrão, né, para recomeçarmos. E nós vamos ver que Davi, Deus, ele foi misericordioso com ele e deu uma segunda chance para ele, né? Então que Deus, ele venha sempre estar nos abençoando, também nos dando uma segunda chance para nós conseguirmos recomeçar quando nós tivermos falhado, né? Irmã Bruna, seja bem-vinda. Irmão Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Nosso estudo hoje será uma bênção. Salmo de número 51 é o texto de referência do nosso estudo de hoje, né? Nossa lição, para quem tem a revista, é a lição de número 6. Você que não tem, fica aí, acompanha com a gente. Não será difícil você acompanhar a linha de raciocínio. A lição hoje é muito boa, eu lhe garanto isso, tá? Vou pregar não, hoje eu vou ensinar, em nome de Jesus. Esses dias o Espírito Santo tem pegado, tem me alegrado, e eu quero pregar na hora da lição, né? Acho que é a saudade de estar ministrando lá na igreja, né? Irmão Gabriel Ribeiro, nosso professor de escola bíblica, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, tá? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos dar início. Os irmãos que vão chegando, vão se preparando, né? Vão acompanhando a nossa lição de hoje. Um chamado ao arrependimento, tá? Deixa eu fazer uma breve oração antes de nós iniciarmos a lição de número 6, e eu te peço, me acompanhe em oração em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti essa noite, pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito, o Teu cuidado, a Tua presença, Deus, sobre a nossa vida, Pai. Estamos vivendo, meu Deus, tempos difíceis, tempos, meu Deus, de pandemia, tempos de isolamento, tempos que nunca tínhamos vivido, tempos, meu Deus, onde muitos estão desesperados, tempos onde muitos estão preocupados, tempo, meu Deus, de tristeza, tempos, meu Deus, de incerteza. Mas a nossa esperança neste tempo, meu Deus, é o Senhor.
isso não mudará, isso ninguém tirará. Meu Deus, vem trabalhar sobre a nossa vida, vem ser fortemente o nosso Deus, vem trabalhar sobre a nossa história, vem abençoar esta nação, vem cuidar, meu Deus, dos nossos lares, das nossas casas, vem fazer, Deus, a tua obra, Pai. Assim, meu Deus, eu oro essa noite, te entregando a nossa vida, os nossos corações, te entregando, Deus, esta lição, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha operar, meu Deus, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Laiane, seja bem-vinda também, fique à vontade. Vamos aprender hoje sobre o arrependimento, tá? Um chamado ao arrependimento é o título da nossa lição de hoje, um momento em que Davi, ele chega-se a Deus e busca o perdão. Hoje o nosso professor será Davi. Hoje nós seremos aqui conduzidos por um adorador, um grande adorador, um dos maiores adoradores da história cristã, né, da história do povo de Deus, melhor dizendo. Davi, um dos maiores adoradores da história, hoje irá conduzir como tema, como personagem principal nesta lição, tá? O texto áureo diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versos 17. Seja bem-vinda, irmã Geisiane. O texto áureo já diz aqui que o sacrifício que agrada verdadeiramente ao Senhor é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração humilde diante de Deus, é um coração arrependido, é um coração de adoração. Este é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, porque de fato, às vezes nós corremos, trabalhamos, nos esforçamos, mas o nosso coração está impuro. O nosso coração não está cheio de Deus, o nosso coração não está preparado. Então que venhamos ter um coração quebrantado, né? Partidinho de nós mesmos, mas cheios do Espírito de Deus. É isso que agrada a Deus, é um coração limpo, puro diante dele. A verdade aplicada diz assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo conhecimento do pecado e, consequentemente, confissão, ou pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Seja bem-vinda, irmã Daniela Sampaio. A verdade é essa, né? Quem quer restauração espiritual, em primeiro lugar, precisa reconhecer o seu pecado. Em segundo lugar, confissão do pecado. E em terceiro lugar, arrependimento. Porque eu não posso confessar se eu não reconhecer que eu estou errado. Porque naturalmente, sem reconhecer que eu estou errado, eu procuro defesas para os meus erros. Eu procuro artifícios, justificativas para os meus erros. Então é necessário para eu ter um restabelecimento, uma reestruturação espiritual que um dia foi quebrada pelo pecado, primeiro eu tenho que reconhecer os meus erros, ou seja, o meu pecado. Depois que eu reconheço, eu confesso. Quando eu confesso, eu assumo. Quando eu assumo que aquilo se torna de certa forma público, eu ganho forças para chegar ao arrependimento, porque eu vou com humildade baixar a minha cabeça no sentido de reconhecer que errei, já assumi que errei, fui cristão suficiente para assumir o meu erro e agora eu tenho livre acesso ao caminho do arrependimento, porque já não estou mais encobrindo os meus
pecados, eles já são conhecidos diante de Deus. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã Judênia, a paz do Senhor. Irmã Ismaiane também, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Fiquem conosco aí aprendendo a palavra, tá? Os objetivos da lição de hoje é apresentar o contexto histórico do Salmo 51. Ou seja, o Salmo 51, ele tem uma história toda antes dele, depois dele, toda que envolve ele, né? Tem toda uma história que envolve ele, e nós vamos entender o contexto dessa história, por que Davi, ele adorou a Deus e escreveu o Salmo 51, tá? Então, o segundo objetivo da nossa lição é revelar o caminho para o arrependimento. Isso aqui é importante demais para mim e para você. Ainda que estejamos bem, que não estejamos em pecado, mas precisamos aprender este caminho, porque somos seres humanos tendenciosos a pecar, tá? Mostrar os pedidos do salmista a Deus é o nosso terceiro objetivo da lição de hoje. Seja bem-vinda, irmã Antônia. Louvado seja Deus. O texto de referência é o Salmo 51, claro, né? É o verso 1, aqui na lição tem o verso 1, verso 2, o 7, o 9, o 10, o 12 e o 13. Eu vou estar lendo esses versículos e você acompanha aí, né? Mas depois você pode pegar a sua Bíblia e ler o Salmo 51 inteiro, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fortalecer mais e vai falar mais e mais com você. O Salmo 51 é um salmo muito lindo e muito forte, sempre falando aos nossos corações quando cometemos algum erro diante de Deus. O Salmo 51, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7: purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eita, que esse versículo é muito forte. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Que coisa linda, né? Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pureza de coração e retidão de espírito, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Aí ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele estava triste, estava longe da salvação do Senhor, e ele disse: eu quero de novo a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Oh glória, você vai já dar um glória a Deus aqui essa noite. Ele diz: sustém-me com o espírito voluntário. Ele estava dizendo assim: Deus, eu quero ser um servo do Senhor, não pelo que o Senhor tem me dar, mas porque eu tenho prazer. Eu quero ser um adorador do Senhor, não pelo que o Senhor possa fazer na minha vida, mas porque eu quero ser voluntariamente um adorador do Senhor. É isso que eu quero.
me dê, me sustente com um espírito voluntário, nada forçado ou por interesse, mas voluntariamente eu quero ser o teu servo, eu quero voltar a sentir a tua alegria e fazer a tua vontade de uma maneira espontânea, voluntária. Não preciso ser estimulado por promessas de que o Senhor fará isso ou aquilo na minha vida. Eu quero que tudo isso se torne, sabe por quê? Porque eu quero ver a tua obra se cumprir nos meus dias. Ele diz assim: se eu voltar a ter a alegria da salvação, ele diz no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É por isso que eu quero ser crente. É por isso que eu quero o Espírito do Senhor renovado na minha vida, porque aquele que transgride a palavra, o mandamento de Deus, eu irei trabalhar para ensinar ele qual é o caminho do Senhor, e os pecadores se converterão ao Senhor. Isso que é um espírito voluntário. Não aquele espírito do crente que diz: se as coisas não acontecer mais, eu não vou mais para essa igreja. Não, eu não tenho mais força, porque com tanta luta eu não vou mais para a igreja. Eu me zanguei com a irmã, com o pastor, com o irmão. Me dê, Senhor, o espírito voluntário. Porque quem está transgredindo o mandamento do Senhor, eu vou ensinar o teu caminho, e o pecador vai se converter ao caminho do Senhor. Esse é o espírito de quem verdadeiramente serve a Deus. Ele não desiste da caminhar. Já diz o pensamento dos sábios dos dias atuais, que aquele que sai da igreja por causa de uma outra pessoa é porque nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quem entra por causa de Jesus ama o seu próximo, independente de ser retribuído o amor ou não. Ele ama do mesmo jeito, porque ele aprendeu a recebeu de Deus um espírito voluntário. Se você não está conseguindo fazer isso, está na hora de dizer ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Deus nos abençoe essa noite com essa lição, em nome de Jesus. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração, quando há verdadeiro arrependimento. Irmãos, sempre que eu leio um salmo, eu fico me perguntando: Senhor, em qual momento que o salmista, quem foi o salmista que escreveu isso, em qual momento da história, o que estava acontecendo, em que lugar ele estava, como ele, você nunca teve essa curiosidade? Como ele, escreveu isso, por que ele escreveu isso? O Salmo 51, Davi escreveu porque ele tinha pecado com Batseba e tal, o adultério. Nós vamos já ver isso aqui agora, logo no ponto 1. Né? Mas tem os outros salmos. Então, sempre que eu leio uma coisa na Bíblia, eu procuro me perguntar quem escreveu, por que escreveu, por que o Espírito Santo induziu ele a escrever, em que tempo da história, quando escreveu, como foi que isso aconteceu, em que lugar estava. São informações profundas que nos fazem entender mais a palavra do Senhor, e que nem sempre essas informações elas estão assim bem patentes aos nossos olhos, elas estão bem claras, ou elas estão disponíveis. Nem mesmo os grandes historiadores em algumas situações não sabem explicar, porque não conseguiram resgatar da história em que momento aquilo foi escrito, por quem, como, em que situação, enfim. Mas é interessante que essa lição de hoje, ela vai contar o contexto histórico do Salmo 51. Eu vou te dar uma tarefa de casa, como um professor faz na escola. Busca um salmo, escolhe um, por exemplo, o Salmo 23, que nós já estudamos, ou o Salmo 91, e procura dizer: eu quero saber como era o contexto histórico, por que o salmista escreveu isso, e começa a estudar, e você vai ver coisas tão curiosas, tão boas,
que vai te levando cada vez mais a entender a palavra de Deus. E isso é bom demais. Isso é coisa de quem gosta de compreender, estudar e ir mais a fundo na palavra de Deus. Se você quer ser um pregador, uma pregadora da palavra, fica uma dica: não somente leia, mas estude a palavra de Deus. Contexto histórico é o ponto 1. Diz assim: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia, né? Então ele já começa dizendo aqui que o Salmo 51 ecoa, né? Leva longe a angústia causada pelo pecado. Você já prestou atenção que toda vez que nós pecamos, depois que nós fazemos aquilo, vem aquela sensação ruim dentro de nós? Sabe aquele nó na garganta, aquele negócio que desce assim meio amargo? Isso se chama angústia. O fel do pecado, né? O amargo do pecado. A angústia provocada pelo pecado. Dependendo do tipo de pecado, causa até um esvaziamento espiritual, como disse o comentarista aqui, que foi o que aconteceu com Davi. Davi estava buscando a alegria da salvação, como nós lemos, estava buscando a limpeza de coração, porque seu coração estava sujo, um espírito reto, porque o seu espírito agora planejava o mal, ele estava no caminho errado. Então Davi estava procurando as coisas certas. E toda essa angústia, esse esvaziamento espiritual foi causada pela desobediência maldosa aos preceitos do Senhor. Às vezes nós desobedecemos a Deus de maneira maldosa, podendo obedecer, mas por maldade mesmo, natureza humana, nós vamos lá e praticamos aquilo que é errado. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de alcançar o arrependimento e o perdão do Senhor. Vamos ao estudo da lição de hoje. 1.1. As agressões de Davi, né? Eu estou lendo tudo errado hoje, desculpa. As transgressões de Davi, né? Em 2 Samuel, capítulo de número 11, veremos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Significativas, o primeiro ponto, significativas as duas expressões: tempo em que os reis saem e porém Davi ficou. 2 Samuel 11:1. Segunda observação que ele traz aqui, que antecede o pecado de Davi. Davi olhou e desejou, né? Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho, e mandou chamá-la. Terceira observação que ele fez, que antecedeu a queda de Davi: deitou-se com ela e adulterou. Quarta observação, por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A primeira, a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. A segunda, a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Vamos aprender aqui essa noite, nesse ponto, temos coisas interessantes aqui. Dá uma bem-vinda aí para a Helena de Jesus, né? O irmão Fernando, a Jardine, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? Em 2 Samuel, nós vemos um momento, no capítulo de número 11, nós vemos um momento em que Davi, ele cai, ele peca contra Deus, um momento em que ele adultera diante de Deus. E aí ele traz aqui significativas expressões e significativos momentos que nos trazem aqui várias lições para nós aprendermos infelizmente, com a falha de Davi, assim como nós aprendemos mais ainda com os bons ensinamentos que Davi nos trouxe durante vários salmos que estão descritos nas escrituras sagradas, né? Mas ele traz aqui duas expressões interessantes.
A Bíblia nos mostra que houve uma guerra onde todos os reis saíram para essa guerra, né? Ele diz aqui, tempo em que os reis saem. Todos os reis saíram para a guerra, mas Davi decidiu ficar em casa. Pegou o seu exército e disse, olha, vocês vão, porque eu vou ficar em casa. Vou ficar aqui balançando na minha rede. Vocês vão lá para a guerra, cuidem de tudo, eu vou ficar aqui. Isso é muito perigoso. Qual a lição que nós tiramos aqui? Se todo mundo está na guerra, se todos estão pelejando, quem disse que eu tenho o direito de simplesmente ficar assistindo à guerra? Quando Davi ele assiste à guerra, ele abre um precedente grande para o inimigo de nossas almas ir lá e lançar uma tentação diante dos olhos dele. Note que se Davi tivesse ido para a guerra como os outros reis foram, ele estava ocupado com a guerra. Ele estava ocupado com a obra. Ele estava ocupado com aquilo que ele realmente tinha que se ocupar. Mas ele decidiu ficar desocupado. Quando ele fica desocupado, ele vê Batseba tomando banho sobre o seu terraço. Aí veio a queda de Davi. Então, eu trago uma lição para a gente. Se está tendo um trabalho de oração na igreja, se está tendo um culto na igreja, se está tendo uma situação onde você sabe que é para todos os cristãos estar lá, tem uma convocação. Se você realmente não pode estar, tudo bem. Mas você dizer, eu vou ficar em casa e deixa que os outros cuidam, isso é muito perigoso. Porque nós estamos nos desligando naquele momento do agir de Deus, quando Deus está usando todo o seu povo. Tem coisas que Deus faz individualmente conosco, mas tem coisa que Deus usa o povo inteiro. Então, se é dia de oração na igreja e você não vai fazer nada, vá para a oração. Lá Deus vai te renovar, lá Deus vai te fortalecer. Quando você não vai, porque você decide não ir, decide não se esforçar, e a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforços. Quando você não vai, acontece que o diabo encontra uma brecha, cria uma confusão dentro de casa, faz você pecar através da internet, faz você murmurar contra os trabalhos, faz você fazer uma dívida que não era para fazer. Enfim, ele vai com muitas estratégias para querer nos destruir, cada um de nós dentro das nossas fraquezas. E ele foi bem na muleira da fraqueza de Davi, botou uma mulher no terraço dela para tomar banho. Aí Davi olhou e desejou, como ele colocou aqui, né? O outro ponto, o primeiro ponto foi Davi ficar em casa quando era para ele ir. Certa feita, era dia de meu aniversário de casamento. Ia ter um trabalho importante lá na sede. Aí eu conversando com o pastor Carlos ainda naquele dia, disse, pastor, é porque eu queria sair hoje para jantar com a pastora Denise, nosso aniversário de casamento e tal. Aí ele disse assim, pastor Diego, você faz o seguinte, o trabalho aqui vai acabar cedo, vocês estão num banho lá, se ajeita, bota a melhor roupa de vocês, passa aqui na igreja, adora a Deus, agradece a Deus pelo casamento de vocês, depois vocês saem, janta, passeia, tem a noite todinha. Você lembra de Davi? Era para Davi ter ido para a guerra, aí ele decidiu ficar em casa, aí aconteceu, foi um problema. Então evita o problema, vem aqui, Deus está convocando o seu povo para essa adoração. Era um dia de Santa Ceia, eles participam da Santa Ceia, né? E aqui vocês vão adorar a Deus, o casal junto, diante do altar, agradecendo a Deus. Depois vocês fazem o que vocês tiver para fazer. Eu fui só abraçar o conselho, sabe as palavras, me arrumei, fui uma pastora Denise para a sede, participando do que tinha de participar, depois saímos, voltamos em casa, foi em paz, bênção de Deus. Então, meus irmãos, né, a gente tem que ouvir o direcionamento de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus,
Às vezes a gente quer só descansar, mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na cidade que está prometida para a gente, né? Então Davi olhou e desejou, né? Ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher que era a esposa do seu servo Urias, e Urias tinha ido para a guerra, como nós conhecemos a batalha. Ele mandou o servo para a guerra, mas ele mesmo não foi, né? E aí a mulher do servo ficou só. O que foi que ele fez? Pegou a mulher do servo dele. Misericórdia, um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, deitou-se com ela e adulterou. E aí, por fim, ele ainda planejou a morte do servo dele, né? Que era o servo Urias. Então é muito perigoso. O pecado foi entrando devagarinho. Primeiro na preguiça, vou ficar em casa. No descanso, vou ficar em casa. Aí o diabo, um abismo leva a outro abismo. É aqui que eu vou entrar. Aí entrou no pecado da preguiça. Do pecado da preguiça ele passou para o pecado da cobiça. Do pecado da cobiça ele passou para o pecado do adultério. Do pecado do adultério ele passou para o pecado do homicídio. Meu Deus do céu. Está vendo como um abismo leva a outro abismo? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É muito perigoso a gente brincar com o pecado. Vou dar essa mentirinha aqui, é coisinha pequena. Eu vou dizer que eu estou passando mal, né? Aquela velha desculpa, minha garganta está doendo para não ir uma oportunidade. Ô pastor, hoje eu não vou receber a oportunidade, tá? Na próxima vez eu vou me preparar melhor. Então, pastor, hoje não. Você não precisa expor a sua situação, mas mentir, não é necessário mentir, né? A gente não precisa de desculpa. Muitas vezes omitimos alguma coisa, como Jesus várias vezes fez isso. Omitia a verdade para aquele que não queria. Jesus sabia que ele não ia obedecer, sabia que ele não ia viver a verdade, então deixa esse camarada de lado, né? Não é tempo de você saber disso, né? Então ele não mentia, ele omitia uma coisa ou outra com sabedoria, lidando com as situações, mas não mentindo, né? Um obreiro esses dias me procurou e disse: pastor, eu estou com um problema lá na minha igreja. O que é? Está todo mundo, um monte de irmão me procurando, dizendo que o meu pastor é mentiroso. Misericórdia, irmão. O irmão foi pedir o telefone de uma pessoa para o pastor disse que não tinha, e todo mundo sabe que o pastor tem um telefone. Era melhor o pastor ter dito, aí saiu por aí, o pastor está mentindo e tudo tal. Aí em outra situação simples também, o pastor começou a dizer mentiras em situações pequenas. E o diabo aproveitou e disseminou isso dentro da igreja, né? Então assim, a gente vai tentando tratar as coisas com clareza, de maneira que não venha ferir a pessoa e de maneira também que não venha lhe prejudicar como cristão, né? Mentir, muitas pessoas na Bíblia mentiram. Davi mentiu, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, um monte de gente mentiu. Um monte de gente mentiu na Bíblia, né? Pedro mentiu, né? E por aí vai. Então, irmãos, mas são pessoas que buscaram arrependimento e alcançaram. E o pecado da mentira é uma coisa que é constante no nosso meio e precisa ser trabalhado, né? Então temos duas escolhas diante da caminhada cristã: a santificação para uma vida boa com Deus, através da verdade, através da pureza, e as obras da carne, a mentira, o adultério, o engano. Temos duas escolhas, né? As obras da carne nos levam à morte, a santificação nos leva à vida. Amém? Então, 1.2. O fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. Olha só, eles adulteraram e a mulher engravidou. Misericórdia, né? A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado, e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei. Assim, Davi planejava encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Primeiro, determinou que Urias descansasse. Olha só, mas não foi descansando que tudo começou, que tudo deu errado? Foi, irmão, né? Então ele determina que Urias descanse, né?
No entanto, esse plano fracassou. Segundo, vamos festejar com Urias, né? Com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança. Terceiro, como fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Batseba. Meu Deus, que embaraço. Pensando assim que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era do seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus, né? Aqui nós temos grandes lições, né? Grandes lições. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou. E aí a situação ficou complicada. Ela corre e conta para Davi. Davi, estou com um problema. Aliás, estamos com um problema. Qual foi, Batseba? Eu engravidei. Ou seja, o pecado deu fruto. O pecado mostrou a sua cara. Irmãos, às vezes nós caímos no engano e ficamos fazendo uma coisinha escondida, um negocinho. Quando menos espera, pá! Aquilo que estava em oculto, agora foi revelado. Meu Deus, que vergonha! Mas, irmão, a misericórdia de Deus é tão grande que enquanto o pecado está em oculto, nós estamos no quinto dos infernos. Oh, meu Deus! Né? Mas a partir do momento que ele começa a ser revelado, a gente começa a mexer dentro de nós. Aquilo começa a mexer com a gente. A vergonha, o entristecer, o arrependimento. Aí o nosso caráter vai sendo mudado, vai sendo forjado, vai sendo transformado. Seja bem-vinda, Nayana. Vai sendo transformado, né? Foi o que foi acontecendo com Davi. Antes de tudo isso acontecer, ele foi trabalhando, ele foi tentando de alguma forma encobrir o seu pecado. Vamos ver de que forma, né? Ele tenta encobrir o pecado, né? Porque a pena de morte era certa, como o comentarista disse aqui, né? Certamente ele agora iria sofrer uma pena de morte. Por quê? Porque o homem naquela época que se envolvesse com a mulher casada e adulterasse, claro, quando eu falo do envolvimento eu falo do adultério, e ele adulterasse, era condenado à morte tanto o homem como a mulher. Os dois eram condenados à morte. Então, nesse caso, Davi se preocupa. Agora, o rei de Israel seria condenado à morte pela lei. A lei iria ter que ser cumprida. Porque naquele tempo, o pau que dava em Chico, dava em Francisco. No Brasil hoje, os pobres apanham, né? E os ricos, não é nem os ricos, os corruptos, eles tentam de alguma maneira se safar da sua situação. Eu estava hoje assistindo a TV e aí eu vi, né, o camarada preso, várias pessoas, né, assistindo ali no horário do almoço, várias pessoas sendo presas e aquele negócio cobrindo o rosto da pessoa, né, sem poder, a gente não pode mais ver o rosto da pessoa que vai preso. Por quê? Porque há 2, 3, 4 anos atrás a Lava Jato começou a trabalhar e aí começou a mostrar a cara dos políticos que estavam sendo presos. Aí quando foi ano passado, os políticos conseguiram aprovar uma lei de que a pessoa que fosse presa não podia mais mostrar a cara. Por quê? Porque eles não queriam se expor. Os corruptos foram e fizeram isso. Só que eles poderiam ter aprovado uma lei, pelo menos para dizer assim, não vamos mostrar a cara dos políticos. Tá bom, se é a deles que ele não queria, tudo bem, né? Mas aí agora não mostra nem a dele, nem a do bandido, nem a do estuprador, nem a de ninguém. Eu só posso, na minha ignorância de conhecimento, entender que essa lei foi aprovada por causa disso. Porque eu não vejo motivo para não mostrar a cara de quem fez aquilo que é errado. Isso nunca existiu. E de
justamente no tempo em que as pessoas estão aí, políticos sendo presos, né? Então é um pouco, no mínimo suspeito, né? Não estou aqui afirmando que mas é no mínimo suspeito. Então Davi se preocupa, porque a lei agora vai cumprir sobre a vida dele. E aí o que é que ele faz, né? Ele manda chamar Urias da guerra, dizendo: Urias, tu vai descansar, né? Aí ele vê que Urias não aceita aquilo. Urias diz: eu descansar para minha casa, namorar com a minha mulher, enquanto os meus amigos estão lá na batalha, na guerra, na luta, e eu descansando, isso é errado. Ora, o servo entra na consciência e diz: isso não está certo. Mas o rei estava descansando. O rei no erro, o erro foi aumentando na vida dele. Enquanto a gente está no erro, o erro vai aumentando na nossa vida. Aí Davi tenta embriagar ele na esperança dele ir para casa, mas ele mesmo assim: não, eu durmo na calçada do palácio, mas para casa eu não vou. Porque não é correto o que eu estou fazendo. Todo mundo guerreando, brigando, batalhando, e eu aqui descansando. Não é correto o que eu estou fazendo. Então deixa eu tomar cuidado no que eu estou fazendo, né? E aí a Bíblia diz que ele não vai lá e não tem relacionamento com a sua esposa, porque a ideia de Davi era que ele tivesse relacionamento e encobrisse o pecado. Irmãos, nós não devemos encobrir o pecado. Nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus, nos arrepender e não praticar mais ele. Se você está confessando o seu pecado, mas você não está conseguindo se libertar dele, você está com Deus orando, confessando o pecado, não está conseguindo se libertar dele, procure o seu pastor. Procure uma pessoa que você entenda que é espiritualmente hábil, habilitada para lhe ajudar. Ela vai lhe ouvir. Pastor, pastora, fulano, irmão, uma pessoa capacitada. Não vai procurar uma pessoa ansiosa. Se você procura uma pessoa ansiosa, essa pessoa vai sair falando da sua vida. A ansiedade provoca isso, viu? Vai conversar com alguém, procura alguém que tenha frutos do Espírito. Procure ver se essa pessoa não anda conversando demais com todo mundo. Isso é perigoso, expor a sua vida. Então, procura uma pessoa capacitada para te ouvir, de preferência seu líder espiritual, sua líder espiritual, uma pessoa que você tenha confiança, sabendo que essa pessoa não é Deus e que essa pessoa também pode errar. E aí você vai conversar com essa pessoa, vai se abrir com ela, vai vir uma vergonha para você e você vai conseguir força em cima dessa vergonha. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Davi tentou dar um jeito, maquiar, encobrir, tampar. Se você errou, alguém está descobrindo, as coisas estão vindo às claras, bota logo, né, as cartas na mesa, esclarece logo a situação, não tenta tampar, encobrir, tentar dizer que errou por causa de fulano ou por causa de cicrano. Não, assume a tua parte, faz a tua parte. Quantas reuniões eu não já tive com irmãos que tiveram conflito e fica um jogando para o outro. Ah, mas o senhor não sabe isso, isso e isso dela. Mas o senhor não sabe isso e isso dele. Não precisa saber pecado a mais, precisa tratar o que está acontecendo, o já existente. Os demais a gente vai tratando com um pouco. Então a pessoa, quando está bem, ela só quer acusar, quer bater, né? Então Davi não estava bem, ele queria de alguma forma resolver o seu problema. Quando ele viu que ele não ia resolver, foi o que ele fez? Mandou Urias um recado, mandou pelo próprio Urias um recado para o chefe da guarda, dizendo: bota esse homem, que era o próprio Urias, na linha de frente da guerra. E aí fica subentendido que ele queria que Urias morresse. E de fato isso aconteceu. Quando Urias morre, ele pega a viúva, né, vai lá e se casa com a viúva. E diz assim: pronto, tá tudo ok. Ninguém mais sabe, só eu e ela, o marido dela morreu, acabou, quietou, tá tudo ok. Por quê? Se ela aparecesse grávida, o marido tivesse vivo, ele ia perguntar: tu engravidou como? Se eu não tive relações contigo porque eu estava na guerra. Porque naquele tempo, quando ia para a guerra, passava meses, ainda hoje. O pessoal vai, passa um ano, não sei aonde, né? Os soldados do exército, 2 anos, aí depois volta, 3 anos e tal, aquele negócio todo. Então, assim,
Ele ia perguntar, e agora, como não tinha mais quem perguntasse, Davi vai em casa com ela e assume a relação. Só que Deus estava vendo tudo, Deus estava enxergando tudo. Davi achava que estava agora tudo correto diante dos homens, mas diante de Deus não. E aí Deus ama Davi, Deus ama a mim e ama você. Escute uma coisa, se estivermos no pecado, Deus vai trabalhar em nossa vida para arrancar esse pecado da nossa vida, ainda que para isso nós tenhamos que ser envergonhados. 1.3. Natã, o profeta de Deus, né? Tudo estava certo, tudo está diante de Davi, tudo estava certo, estava errado, claro, né? Mas para Davi tudo estava resolvido, até o profeta de Deus chegar. Chegou o profeta de Deus, né? Para Davi a situação estava resolvida, olha só. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. E o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Está vendo, irmão? Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. É muito simples, irmão. Sabe? Às vezes a gente quer ser muito usado. Eita, Deus usa fulano em revelação, quer também revelar. Eita, Deus usa fulano na palavra, quer também ser pregador. Eita, Deus usa fulano cantando, quer também ser cantor. Quer ser tudo, irmão. Quer ser tudo. Eita, fulano prospera muito, quer também prosperar. Eita, fulano tem carro bom, quer também, quer tudo. Não, cumpre bem o teu ofício. Faz bem a tua parte. Aí pronto, irmão, você vai viver bem se você fizer a sua parte, tá? Então, Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola. A experiência, aquilo que Davi tinha vivido, né? Com Batseba e Urias. E conta uma parábola, cujos sujeitos eram um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre, apenas com uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, se zangou, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes mais o preço da ovelha. Nesse sentido, Natã denuncia de forma direta que este homem era Davi. Aí a ficha de Davi caiu, né? Aí Davi, meu Deus, foi eu quem fiz isso, foi eu quem pequei, foi eu quem errei, né? Natã chega para ele e diz assim: olha, Davi, no teu reino teve um homem, Senhor, este homem é riquíssimo. E ele olhou para o terreno do vizinho, só tinha uma ovelhinha. Ele podia, Senhor, comer qualquer ovelha do seu pasto. No seu reino tinha muitas ovelhas, ele podia pedir e as ovelhas seriam entregues para eles. Mas ele decidiu pegar a ovelha do homem pobre. Quando Davi ouviu isso, a Bíblia diz que Davi se irou, se zangou, se levantou e disse que este homem morra, que este homem pague 4 vezes mais isso que ele fez. Aí Natã olha para Davi e diz: pois este homem é você que pegou a mulher do teu servo. Era a única mulher, a única coisinha que ele tinha, e você foi lá e pegou a mulher dele e matou o homem, né? Então ele, naquele momento, entristeceu, chorou. O pecado dele foi revelado, né, diante do profeta. Deus revelou ali o pecado, Deus mostrou que estava sabendo da situação, e a partir dali Deus começa a trabalhar na vida de Davi. E é interessante que a maldição que Davi lançou, dizendo: este homem pague 4 vezes mais o que ele fez, essa maldição caiu sobre a família de Davi, né? Essa maldição veio sobre a família de Davi, que ele morra e pague 4 vezes mais. Sabe, a família de Davi foi tremendamente machucada com tudo isso, né? Primeiro, o filho morreu,
o filho do pecado. Ali Davi chorou, ali Davi sentiu a dor, né? Foi a primeira maldição que ele pagou. Absalão se levantou contra ele, né? Absalão matou o irmão dele, né? E aí uma das filhas de Davi foi estuprada pelo próprio irmão. Então assim, 4 vezes mais, 4 maldições na casa de Davi aconteceram. 4 vezes esse problema se cumpriu e Davi viveu para ver tudo isso acontecer, né? Ponto 2, o caminho do arrependimento. Nessa conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto à luz do sol perante Israel. Logo Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Irmãos, Deus ele tinha um forte compromisso com Davi. Deu o reinado a Davi. Grandes lugares, grandes responsabilidades, né? Então assim, Deus ele tinha, Natan ele fez Davi lembrar de tantos benefícios que o Senhor tinha feito na vida dele, de tanta coisa boa que Deus tinha dado, realizado. Nunca deixou Davi perder uma batalha. E agora o que Davi faz é pecar contra Deus. E a Bíblia vai dizer, né, o profeta vai mostrar que é dessa forma que ele agradece ao Senhor, que Davi agradece ao Senhor, né? Então, Davi, o profeta vai dizer que agora todos os pecados serão expostos como a luz do sol, e o povo de Israel ia saber do pecado de Davi, né? Do erro de Davi. Para quê, irmão? Para gerar arrependimento em Davi. Por quê, irmão? Porque enquanto estava escondido, Davi não estava nem aí. Quando foi exposto, Davi agora iria procurar o arrependimento. E Deus sabia disso. Então foi dessa forma que Deus decidiu trabalhar com Davi. Eu não sei qual é a forma que Deus decidiria trabalhar com nós e qual a forma que Deus tem trabalhado na nossa vida, mas de uma coisa eu sei: é importante nós aceitarmos as formas de Deus. E para não vivermos situações constrangedoras, difíceis, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer ao Senhor. Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, abre aspas, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, fecha aspas, Salmo 51, verso de número 3. Davi, ele faz essa declaração, né? Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele podia conviver, que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Atualmente, a ausência da sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Mas muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso, tá? Então vamos meditar um pouquinho aqui. Reconhecimento e confissão. Davi reconhece. E ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Me assustei aqui com um negócio que caiu. E o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi, ele reconhece as suas transgressões. Aonde Davi ia, a consciência dele estava pesada. Ele precisava de um arrependimento profundo. Ele precisava de um novo coração, de um coração limpo e de um espírito reto. Ele precisava da alegria da salvação. Por isso ele diz lá no Salmo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me como espírito voluntário, né? Então ele queria uma nova vida, porque ele já não tinha mais a presença do Senhor. Ele já não conseguia mais viver
né, aquilo que ele vivia. Aonde ele ia, profundamente a consciência dele estava pesada, né? A sua consciência não tinha paz e as lembranças oprimiam ele, tirava a alegria dele. Você conhece aquele irmão que é sempre alegre, quando ele peca, fica notoriamente o semblante dele caído, aquela opressão. Ih, pô, o irmão está tão diferente, o semblante está tão caído, está tão triste. Por quê? Porque a opressão do pecado agora pegou ele. Ele está agora, né, distante de Deus. Então, fica óbvio que esse momento exige reconhecer o pecado, exige reconhecer o pecado e exige o arrependimento por parte do homem. Repito, nem sempre nós conseguimos alcançar o arrependimento. E quando não conseguimos, a situação vai endurecendo o nosso coração, vamos nos acostumando com o pecado. Quando está nessa situação que já não consegue mais alcançar arrependimento, ou seja, pecou, pede perdão a Deus, sente uma graçazinha, uma alegriazinha, e volta lá, peca de novo, aí vem aqui, pede perdão, peca de novo, pede perdão. Está nesse ciclo, está precisando de ajuda. Está no ciclo do pecado, ora está na santidade, ora está no mesmo pecado, ora está na santidade, no mesmo pecado. Está precisando de ajuda, alcançar o arrependimento, alcançar a mudança, a conversão. Às vezes está dentro da igreja, as pessoas estão dentro da igreja, como ele disse aqui, mas numa frieza espiritual, uma ausência de sensibilidade espiritual. Tem gente que já peca tanto que para ele já virou uma coisa comum, que ele já nem se entristece mais, endureceu o coração. O coração agora é dominado pelo pecado e isso é muito perigoso, precisa ser mudado. Essa pessoa está precisando de ajuda, não buscar a Deus somente pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele é, pela salvação, pela mudança de caráter, pela transformação interior, pela paz verdadeira de espírito, por uma vida santa com Deus. Amém? 2.2, acho que vai já encerrar aqui o nosso tempo, mas o 2.2 é a confissão e o pedido de perdão, é mais um complemento disso que eu já estou falando, dá para nós lermos aqui. Irmã Jode, Deus te abençoe, tá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. A confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal. Davi reconhece o seu pecado no Salmo 51, verso 4. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. A Bíblia Shed explica: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o cristão longe do Senhor, que poderia libertar. Aquilo que eu estou falando, né? Pecou, voltou. Pecou, voltou. Quando eu não confesso, eu fico longe. Quando eu confesso, mas eu volto, aquilo está se tornando prazeroso, está me deixando distante do mesmo jeito de Deus, tá? Não pense que eu pequei hoje, pedi perdão, porque se Jesus voltar daqui a pouco, eu vou para o céu, mas eu pequei, pedi perdão, já planejei, já marquei o dia que eu vou pecar de novo. Eu pequei, pedi perdão, deixei o negócio guardado, pedi perdão, e eu sei que na hora que eu procurar ele está bem aqui guardado. Aí eu vou lá, mexo de novo, peço perdão. Não, agora eu guardei, vou voltar, vou para a igreja, adoro a Deus, me reforço aqui 3, 4, 5 dias e volto lá de novo. Não, você está enganado, você está envolvido pelo pecado e está enganado, e se Jesus voltar você fica, mas eu estou adorando bem aqui, mas fica, porque o pecado está bem ali, encoberto, tá? Guardadinho. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor a Jesus Cristo, tá? Nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo de ser humano e de ser santo, como Ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-nos. Ou seja, se eu me arrependi, eu tenho que dar fruto digno de arrependimento. Não foi isso que João Batista disse? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque tem gente que se arrepende, mas não dá fruto. Tem gente que se arrepende e tal, mas daqui um dia está fazendo a mesma coisa. Não dá fruto. Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Está encerrando aqui o nosso tempo, 22 segundos restantes, né? Eu vou encerrar, tomar uma água, você também, reiniciar a live, e você vem para a gente encerrar o ponto 3, tá bom?